Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Palavra de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu vou ler os versículos de 1 a 19. Nesse domingo que a cristandade se lembra e estuda, aprende sobre Cristo, aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei de tudo que há. E diz a palavra: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o que eu vou falar, mas tomando o cuidado da gente não assumir uma postura de julgamento sobre a igreja de Corinto. Porque é muito fácil eu falar na terceira pessoa. Mas se eu for descrever a cidade de Corinto nesse período que Paulo escreveu, você vai ver semelhanças e igualdades com a cidade do Rio de Janeiro. Uma grande metrópole, portuária e daí por diante. Mas eu preciso que você entenda que Paulo está chegando aqui num momento nevrálgico da sua relação com os crentes de Corinto. Porque essa carta, ela começa falando que aquele povo estava vivendo uma verdadeira divisão entre eles. E é curioso que à medida que Paulo vai descrevendo os problemas que a igreja passava, ele sempre, se você for ler essa primeira carta, você vai perceber isso, ele trata de problemas que são problemas que a gente vive. E em vez dele dar foco, dar luz aos problemas, ele faz questão de sempre levar a igreja para olhar para Cristo, para a mensagem de Cristo. Por isso ele chega logo de cara, quando sabe do problema da divisão entre os crentes coríntios, ele vira e fala o seguinte: vocês têm que entender a mensagem da cruz. E assim ele vai mostrando. A mensagem da cruz é o que vocês precisam ter como foco.
Aí logo depois eu chamo do campeonato Coríntios de espiritualidade. Quem era melhor, quem não era. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de fulano. E tem sempre um mais espiritual que diz, não, eu sou de Jesus. Né? Essa coisa de quem é mais espiritual e quem é menos espiritual. E Paulo, ele chega mesmo a dizer, vocês não estão entendendo, não é isso. Parem de se classificar. Parem de olhar para a espiritualidade do outro. Olha para si mesmo e perceba o seu relacionamento com Jesus, o Cristo. Aí depois essa carta, você vai ler, pode ler, são apenas 18, se eu não me engano, 17 capítulos, você vai ver que depois Paulo passa a mostrar para eles como é que você na sua vida, ou no seu suposto cristianismo, você dissocia a fé da sua existência. Como você caminha de uma fé real, vívida, e você sofre a tentação de dissociar isso daquilo que você é. Por isso que você encontra Paulo falando primeiramente para a gente da igreja, não é para a gente de fora não. Ele vai falando sobre a questão da impureza da mente, do coração e da vivência. Paulo fala do litígio entre irmãos. Paulo fala de problemas em casamento. Paulo fala de questões de família, ou seja, temas de pessoas que dissociaram a sua fé da vida. Depois ele passa a falar sobre a questão da relação da fé com a liberdade. E a gente pode repetir muitas vezes e usar a Bíblia contra a Bíblia. Você sabia disso? Você pode usar a Bíblia contra a Bíblia. Você quer ver uma coisa? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, meu irmão, não tem nenhuma regra para mim. Eu conhecia Jesus, Ele é meu Senhor e meu Salvador, e eu sou liberto, liberou geral. E Paulo percebia isso com toda clareza e passa a citar. Olha só, os mais espirituais estão impingindo para os outros aí o que pode comer, o que não pode comer, como é que pode comer, como é que não pode, dá 3 pulinhos, joga uma coisa para trás e aí pode, mas sendo assim, se é sacrificado, se não é, se nasceu de pata fendida, se não nasceu de pata fendida, e aí essas coisas que criam um sem número de regras que é tudo menos liberdade. Mas Paulo fala também da idolatria. Ele está falando para a gente que é crente, eu quero insistir nisso. Falando da idolatria. Como muitas vezes a gente hoje resume, e quando fala idolatria, nós tendemos a julgar uma fração da cristandade e dizer que eles são adoradores de ídolos. Mas nós, e você já ouviu falar isso para você, nós somos uma fábrica de ídolos. E muitos deles não visíveis, mas que têm te escravizado na sua forma de ser e de viver. E Paulo chega mesmo a dizer o seguinte, olha só, a liberdade tem limite. E a palavra de Paulo, ela é a mais dura possível, porque ele não segue esse padrão da regrinha, do modelo. Não, mas ele lembra que a sua vida precisa estar associada à fé. Paulo passa a destacar a insensibilidade daqueles que se reuniam para uma ceia tropical e traziam algumas coisas só para os seus e não dividiam com todo mundo. Insensibilidade ao outro. Paulo fala o seguinte, todos são servos de Jesus, mas servos uns dos outros. Passa a falar sobre o culto, o que é o culto, o que são os dons a serem utilizados no culto e a ordem que deveria haver. E chega agora, nesse capítulo de número 15, ele nos traz outra chave para entendermos o que é o Evangelho e o que é a igreja. E nesse texto, que se baseia nessa palavra que eu estou trazendo para você nessa manhã, o apóstolo, na verdade, em tudo isso que eu descrevi, ele percebeu que por trás disso havia uma heresia. Heresia que fazia as pessoas se perceberem melhor do que os outros. Uma heresia para viver uma vida que ela é dualista, e você vai entender o que eu estou falando. Ele percebeu que por trás disso havia uma heresia gnóstica que ameaçava a igreja de Corinto.
Primeiro, porque os gnósticos não acreditavam e diziam não haver ressurreição. E negar a ressurreição, tenha certeza disso, é tornar, Paulo repete isso 2 vezes, né? Chega a ser enjoativo, né? Torna vã a pregação, vã a fé, é chamar você de falsas testemunhas, nós adoramos um Deus que é mentiroso, que é falso, é dizer que nós permanecemos no pecado e não tem jeito para os nossos pecados, é a gente dizer que quem morreu em Cristo, e Paulo repete isso, enganado, morreu em vão, morreu, pereceu e acabou, não tem jeito. E além disso, nós chegamos à conclusão que se isso fosse verdade, nós seríamos os mais infelizes, porque a vida não teria jeito, não tem salvação, porque o mal teria vencido, porque não haveria solução para a existência, para o ser humano. E Paulo fala a essa comunidade que estava sendo assediada pelo gnosticismo. Uma comunidade que você vê pelo texto que começava a separar, e até hoje isso é uma tentação, o que é secular e o que é profano, o que é sacro. Você já ouviu essa coisa? O que é sacro, o que é profano? E aí, o que é isso? Isso é dualismo. É como se você fosse um esquizofrênico em que 2 pessoas residem em você. Uma parte é sacra e outra parte é profana. Desculpa, isso é uma grande mentira, autojustificadora, para dizer que aqui eu sou uma coisa e lá fora eu sou outra. Eu vivo 2 vidas. E Paulo está denunciando isso. E que há uma separação entre alma e corpo. Mais do que isso, entre espírito e matéria. O espírito é bom, a matéria é má. E aí com isso, liberou geral, é má mesmo. A matéria é má mesmo. Então é isso aí, cuida do seu espírito e abandona a sua carne. Mentira falaciosa. Mentira falaciosa. Porque você não acorda dizendo, hoje cuidarei só da minha alma, e o corpo fica deitado. Mentiras, mentiras. Uma das nuances do gnosticismo, eu repito a você, era afirmar que não há ressurreição de mortos. E aí, Ed Kivitz, ele, falando sobre esse texto, ele fala uma coisa muito curiosa, até engraçado. Olha, corpo sem alma é defunto. Corpo sem alma é defunto. Alma sem corpo é fantasma. Não tem outro caminho. Então não tem como criar essa dissociação, porque o cristianismo afirma que o homem é unidade física e espiritual indissociável. Por isso, a doutrina da ressurreição ela é fundamental, porque se não houvesse a ressurreição, a missão não teria sentido absolutamente nenhum. E é isso que Paulo está alertando a igreja de Corinto e nos chamando a atenção. Presta atenção, se não há ressurreição, não há cristianismo. Preste atenção, Paulo está dizendo aos coríntios, porque falar de ressurreição não é mito, não é quimera, não é história de niná, é o cerne da fé cristã. Para uma igreja que estava preocupada com o que se vestia, com o que se assentava, como se levantava, com o que comia, com quem se relacionava, Paulo está dizendo, crendo no evangelho assim, isso não é o evangelho de Jesus, que veio, morreu e ressuscitou em nosso lugar. Negar a ressurreição é assumir que somos mais infelizes, que não tem jeito, eu insisto com você, que não tem jeito. E eu quero falar de alguma coisa para você que é absolutamente essencial à sua fé. Essencial. Em vez da gente ficar sofrendo as tentações desses irmãos na igreja lá de Corinto, querendo decidir o que é mais espiritual ou menos espiritual, em levar uma vida dissociada, em voltar a estabelecer regrinhas que são coisas de homem, o que o Senhor Jesus continua a me falar e a te convidar a viver, é que Ele venceu a morte. Ele venceu a morte.
E nesse sentido, morte para mim, para você o sabe muito bem, é fim da vida, é destruição, é ruína, é pesar, é grande dor. É fácil para a gente definir o que é morte, difícil é enfrentá-la. Tanto é que nos momentos de oração, quando a gente fala, vamos orar por uma família que perdeu o seu ente, é muito curioso, eu olho para vocês e há uma conversa num momento como esse. Toda vez que a gente cita um motivo de oração assim, os semblantes caem. E é claro, por quê? Porque a gente se vê diante da morte. A gente se vê diante da morte. Mas a ressurreição, primeiramente, ou na ressurreição, está patente a salvação que Jesus Cristo nos proporcionou. Salvação, falar de ressurreição é falar de salvação. Diante dos ataques, ao invés de buscar o novo, primeiramente, é preciso que você lembre da história. E é engraçado que Paulo, parece que até que está fora de contexto esse texto. O povo está falando de coisas menores, e Paulo diz para eles, olha, foquem no essencial. Diante das lutas da sua vida, lembre-se do cerne da sua fé. Jesus Cristo ressuscitou para te salvar. Para te salvar. Não é para te destruir. Não é para te acusar, porque o acusador nessa história é outro. É outro que veio para roubar, matar e destruir. Esse não é o campo de atuação do Senhor Jesus. O campo de atuação na ressurreição para a sua vida é de fazer de novo, é de recomeçar, é de trazer paz, é de trazer perdão, é de trazer luz para um olhar que perdeu, é dizer que é possível, é mostrar para você, caminhe, os passos que eu estou convosco todos os dias da sua vida. Por isso, falar de ressurreição é lembrar de salvação. E eu e você precisamos fazer aquilo que aprendemos no livro de Lamentações de Jeremias, como ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar. Tem muito crente sem esperança, eu vou te dizer, é um contrassenso. Crente que se deixa engolir pela realidade que vive, está precisando ver se não está abraçando um gnosticismo que faz da sua vida duas. Que uma coisa é estar do domingo aqui, se alegrar, não vou falar disso, senão a Célia vai reclamar comigo. De levantar a mão, é isso, Celinha. E a outra coisa é chegar, está aqui dentro com amargura, coração pesado, está se sentindo mal, precisa de resposta e não tem, está se sentindo até abandonado por Deus e pelos homens. Trazer à memória o que pode me dar esperança. E se existe uma coisa que me dá esperança, que não tinha jeito para a minha vida, e Jesus veio aqui, viveu a minha vida, sofreu, morreu e ressuscitou, e está vivo e diz, eis que estou convosco todos os dias. É a linguagem da esperança, a ressurreição é a certeza da possibilidade. Por isso Paulo começa dizendo, irmãos, viu logo no primeiro versículo? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Vocês estão falando dessas coisas tão circunstanciais, vocês estão criando diferenças entre vocês, mas deixa eu falar para vocês, lembrar para vocês uma coisa. E aí, a partir daí, perceba, chega a ser bem enjoado, tá? Ele começa a lembrar da ação de Deus na história, porque ele tem uma premissa, é foco na mensagem. Lembrar o evangelho que foi pregado, lembrar que vocês receberam e perseveraram em Jesus. É esse evangelho que salva você, se vocês retiverem essas palavras, a menos que o que vocês estão acreditando seja em vão. Não faça sentido. Porque para falar de ressurreição, é preciso pensar no primeiro passo. E aceitar a Cristo é o primeiro passo. A fé que é salvadora. A certeza de Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Deixa a humanidade para lá. Que Ele morreu pelos meus pecados. É pessoal. É comigo. Deus pensa em mim.
Deus vem ao meu encontro. É óbvio que não é só ao meu encontro, mas o Deus que acreditamos, revelado em Jesus Cristo, ele é pessoal. Paulo, ele didaticamente nos ensina que na vida há um divisor de águas, de entendimento, de compreensão. Olha só o que ele fala aos Colossenses. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. É Jesus que dá sentido à palavra de Deus na minha e na sua existência. E através dele é que eu e você temos a única possibilidade de reconciliação. E nisso se revela o poder da graça de Deus. Na ressurreição, eu insisto com você, na ressurreição de Jesus houve salvação. Jesus Cristo venceu a morte. Por isso que Paulo, no versículo 57 desse capítulo 15, ele diz o seguinte: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é foco de existência, hein? Isso é foco de existência. Talvez seja o momento de eu e você pararmos, no momento da história em que estamos, e fazermos uma análise se o nosso foco da existência está verdadeiramente certo de que a sua vitória vem por intermédio de Jesus, ou você continua na base da tentativa e erro. Ou você continua na base de acreditar nos homens e sofrer a consequência dessa fé nos homens. Porque maldito é o homem que confia no homem. Mas Paulo continua e nos fala que a ressurreição não é uma ideia assim vazia das nuvens. Não. Paulo faz questão de mostrar que a ressurreição ela é historicamente incontestável. Jesus Cristo ressuscitou. Agora nós estamos prontos para ouvir as verdades históricas de Paulo, porque sabemos qual é o significado da ressurreição. E Paulo faz questão de dizer que durante o seu ministério de Jesus, entre nós, ele mostrou claramente o projeto de vida do Pai. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a primeira coisa que Paulo mostra é que ele prova ser possível. O próprio Cristo já mostrou o seu poder como Filho ao ressuscitar mortos e trazê-los à vida. Eu não sei você, mas eu estava estudando aqui e eu me esqueço de outras ressurreições. Eu me esqueço. Eu me esqueço que Jesus ressuscitou a Lázaro. Lázaro. E a palavra de Jesus, depois de trazer aquele homem à vida, foi: por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Para que possais crer. Mas não foi só essa, não. Lembra da ressurreição da filha da viúva de Naim? Foi uma ressurreição também. E depois de acontecer, o povo que viu e percebeu isso, glorificaram a Deus, e Deus visitou o seu povo. Você acha que parou aí? Não. Lembra da ressurreição da filha de Jairo? Aconteceu a mesma coisa. E depois de fazer, Jesus chega e diz para aqueles que estavam presentes: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. A glória de Deus. Mas Paulo não para nisso e diz: olha, além disso, além da história, a gente que viu, a testemunha oculares. E aqui, na descrição que ele faz, para o pensamento judaico, era um pensamento de totalidade. De totalidade. Nos versículos 5 a 11, Paulo traz afirmações que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, autenticado por centenas de testemunhas. O Jesus ressurreto, ele foi visto. E o argumento histórico que a ressurreição é este evento,
que ele foi condenado, que ele foi crucificado e que ele ressuscitou. Foi visto por seus discípulos, por mais de 500 pessoas, por discípulos que foram feitos apóstolos. E Paulo diz, eu também vi. E você lembra em que circunstâncias? Caiu no caminho de Damasco e ele viu a Jesus. E aí, ao ler isso, eu fiquei me perguntando, eu sou uma testemunha de que Jesus ressuscitou? Você é uma testemunha de que Jesus ressuscitou? E que testemunho é esse? É a certeza de que Ele está vivo. E você percebe isso na sua caminhada, na sua existência. Porque a coisa, né? Às vezes eu como homem, eu fico pensando, e você como mulher também, a gente fica pensando que se eu não vejo, não existe. E muitas vezes a gente se porta assim com os problemas da vida. A gente prefere não ver, não saber, calar a consciência, fingir que não existe, para que a gente não se veja confrontada. Você é uma testemunha de que Jesus ressuscitou? Essa resposta eu e você precisamos dar, não é para os outros, é para a gente mesmo. Porque insisto, e Paulo repete aqui, se não ressuscitou, a fé é vã, não é verdadeira. Eu não estou chamando você de mentiroso, essa é uma palavra de Paulo para cada um de nós. Respondermos para quem? Para nós mesmos. Mas Paulo continua dizendo que não só há testemunho dos homens, mas há testemunhos da palavra de Deus. Porque não resuma a história de Jesus naquele momento em que ele expira numa cruz e dias depois ele aparece aos seus discípulos. É preciso que você lembre a lição da história. Primeiro, foi predito pelos profetas que ele viria, que ele morreria e que ele ressurgiria. Isso não é história nova para ninguém. Vai acontecer. Segundo, ele veio, ele viveu, conforme as Escrituras relatam. Terceiro, ele morreu, foi sepultado, foi morto numa cruz, conforme as Escrituras nos diziam. Quarto, ele ressuscitou, conforme as Escrituras descreveram. Conclusão, Jesus venceu a morte. Isso estava predito por Deus de eternidade a eternidade. Você pode ler o Antigo Testamento inteiro, que você vai ver ali os sinais, não só da vinda, mas do ministério do Senhor Jesus. E aí é por isso que nós podemos, e Paulo fala isso aqui nesse capítulo 15, hein? Nesse capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nesse sentido, eu e você fomos libertos da prisão da morte. Por isso que sabemos que todos nós vamos passar pela morte. Todos vamos morrer. Mas isso não é o final da história. Esse não é o final da história. Você que conhece a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você sabe que a sua existência ela se dará pela eternidade. Esse é um tempo de que a gente viva, que esse domingo seja o primeiro dia da eternidade na sua vida. Que você passe a viver, ou que você continue a viver, ou que você reveja a sua vida sobre o ponto de vida da eternidade. Porque quando isso acontece, tem muitas coisas que para a gente são fundamentais e que se tornam absolutamente irrelevante. A gente mata e morre por coisas que, se eu tivesse a frieza para refletir, elas nos subsistirão por uma semana, por um mês, por um ano, que dirá pela vida toda. Mas há decisões que eu tomo, irrefletidas, que prejudicam a minha vida pela vida toda. Lembro-me a história de um grande amigo,
que resolveu achar que as armas eram o grande ser da sua vida. E teve várias. E andava armado. E os amigos, os pais diziam: meu filho, a arma não é boa companhia. Não é bom. Resumo da história: tomou um tiro, ficou paraplégico. Essa é uma decisão para o resto da vida. Eu acho que eu e você temos que pensar nisso. Porque há palavras que a gente pronuncia para as pessoas que elas podem se tornar referenciais para toda uma vida. Há omissões que prejudicam relacionamentos por toda uma vida. Há implicações na minha busca desenfreada por prazer, por poder, por reconhecimento, para a melhora da minha autoestima, que elas podem influir por toda a minha vida. Mas aí eu vou para o primeiro ponto. Se Jesus não tivesse ressuscitado, essa é a hora que eu e você deveríamos dizer: pô, não tem jeito. Mas Ele ressuscitou. E Ele fez de novo. E Ele faz de novo. E Ele continua a fazer e diz: morte, ela não tem a última palavra. Até a morte eu venci. Tudo mais na minha e na sua existência é muito menos. E finalmente, Paulo está falando de uma coisa que nos é muito cara. E eu quero chamar isso de depósito da esperança. O depósito da esperança. À luz da salvação e da ressurreição, Paulo agora nos chama a atenção para a postura de vida necessária e efetiva da fé nas verdades que são inevitáveis. Aqui chega a poderosa mensagem da esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E essa fala assim, ele fala assim, melhor dizendo, porque nós somos susceptíveis a fragilidades. Paulo não está convidando para você ser uma super mulher ou um super homem. Nós somos suscetíveis às nossas fragilidades, inclusive na fé. Não é para tornar eu e você um super poderoso, uma super poderosa. Por isso, ele te ensina, ele me ensina a ter marcos na vida que nos ajuda a manter a esperança em Cristo para além da nossa existência. Primeiro marco, versículo 1. Ele fala de perseverança. O cristão precisa ter fé que possui um futuro. É simples assim. Não encerre aquilo que Deus continua a fazer. Não dê por terminado aquilo que Deus não fez ainda. Para que você não fique gerando em você ansiedade. Deixa a sua alma sossegar. Deixa Deus guiar. Você precisa ter fé que há um futuro. Não termina a coisa que Deus está trabalhando ainda. Não chegue a conclusões, porque Deus continua no controle. Às vezes o Senhor usa até descobertas que são para a gente ruins, para nos tratar, para tratar o nosso entorno. E eu estou maldizendo. Aí, de repente, um exemplo muito pessoal, estou olhando para o Vitor aqui, estou lembrando. Morar num apartamento, rapaz, que tudo destruído. E aí eu descobri que eu tinha um problema elétrico, que não fazia a mínima ideia. E aí, quem descobriu o problema elétrico é aquele sujeito que veio me trazer problema. E está resolvido o problema. Deus usa situações assim, traz a descoberto na sua vida, não é para te destruir, não. É para resolver, é para curar, é para tratar. Perseverança, perseverança. Ele não tem fé a fim de assegurar um futuro. Sem a ressurreição, não há fé com o futuro. Essa é a verdade. Olha, permanece, irmão. Permanece, irmã. Mas Paulo, no versículo 2, ele nos traz um segundo marco. E esse marco é a retenção da palavra. Jó disse o seguinte: as tuas palavras
tem sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. É remédio. A palavra de Deus é remédio. Já aconteceu com você? De repente, se você está em determinada situação, e você lembra, ainda que de forma incompleta, de um versículo, ou você lembra de uma determinada mensagem, rapaz, você não faz ideia, isso não é teu poder não, isso é o Espírito Santo que está mostrando para você, que está falando, que está trazendo a sua recordação. Palavra, busque reter a palavra, porque é nos momentos que a gente precisa que a palavra faz diferente. Aí não, aí eu quero ouvir os homens, né? Aí eu quero ver a previsão do futuro, aí eu quero fazer mapa astral, aí eu quero ler as cartas, aí eu quero fazer a loteria. Conhece a loteria evangélica? Conhece? Eu preciso de uma palavra de Deus hoje para mim. E eu sei que a palavra de Deus está na Bíblia, então vamos ouvi-la. Aí lê um versículo, não tem nada a ver com o que quer. Isso é loteria evangélica. Isso aí é tratar a palavra de Deus como o gênio da lâmpada. É a leitura da palavra que me faz aprender. Quero trazer à memória o que pode me dar mas para trazer à memória, eu preciso... Na sua memória não vem o que você não sabe. Concorda comigo ou eu estou errado no que eu estou falando? Trazer à memória o quê? Se você não viveu a experiência, se você não conhece, você não teve cognição daquilo que a memória precisa recordar. Para trazer a memória é porque tem que saber, um dia tem que ter vivido isso. Retenha a palavra. Na realidade, o mundo, aquele que chamam de herege, o incrédulo, o titubeante, o ímpio, ele ou não aceita ou não recorda, ou ele questiona a ressurreição porque ele não conhece. Ele não experimentou, ele não experienciou. É o sinal de que Jesus venceu a morte. E Barclay diz uma coisa muito interessante. A ressurreição, ela prova que a verdade é mais forte do que a mentira, que o bem é mais forte do que o mal, que o amor é mais forte do que o ódio e que a vida é mais forte do que a morte. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vivi o que vocês vivem. Eu sofri o que vocês sofrem. Eu fui perseguido, eu fui vilipendiado, eu fui morto, eu fui torturado. Mas eu ressurgi e disse para vocês, para dizer para vocês, há um novo dia. Perseverem. Me conheçam mais de Jesus para mim e para você. E finalizando, eu quero citar a palavra, uma vez mais, do Ed, falando sobre ressurreição. Ele diz o seguinte: a ressurreição de Cristo é a diferença entre o túmulo e a eternidade. Jesus venceu a morte. Jesus te salvou. Jesus viveu a sua história. E o depósito da esperança, ele precisa estar no seu coração. Pode ser dito tudo o que a mente humana pode conceber, mas seu coração precisa expressar a sua fé, dizendo: Jesus Cristo ressuscitou. Ele está comigo todos os dias. Eu sou uma testemunha disso. Eu sou uma testemunha disso. Não como um bobo alegre, que está sorrindo, graças a Deus estou sofrendo. Não. Mas como diz o hino, mas eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que Deus te abençoe.